Muito bom dia, saúdo a todos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 5, a Palavra de Deus diz assim: De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Amém? O apóstolo Paulo teve uma experiência sobrenatural com Deus, uma experiência de arrebatamento, não se sabe, ele mesmo diz no texto, se no corpo ou fora do corpo, mas foi uma experiência que Deus o permitiu passar. No caso, ele teve a possibilidade de ver coisas inefáveis, coisas que são inexplicáveis ao ser humano, coisas que ele pôde ver, presenciar e pôde contemplar. Tudo isso, na verdade, poderia ser usado para ele mesmo, para se gloriar diante das pessoas. O próprio apóstolo Paulo diz isso. Mas tudo isso, na verdade, ele passou, ele pôde, na verdade, contemplar pela graça, misericórdia e bondade de Deus. Nós entendemos que certas situações em nossas vidas nós passamos por vontade permissiva de Deus. Não para que nós nos gloriemos diante das pessoas, ou porque para nos mostrarmos que somos melhores do que os outros. Pelo contrário, Deus nos permite muitas vezes passar por grandes sofrimentos, mas também passar por grandes glórias, não para que nós nos gloriemos, mas para que o nome dele seja glorificado e exaltado sobremaneira. Muitas vezes, em meio às dificuldades e às tribulações, nós nos questionamos por que passamos por isso. Nós nos questionamos por que precisamos passar por isso. E, na verdade, a pergunta certa não é essa. Não é por que precisamos, e sim estamos passando para a glória de Deus Pai. Para que nós possamos crescer e aprendermos, em meio às dificuldades, em meio às lutas, louvar a Deus também. É difícil isso, adorar a Deus em todas as situações. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, no Monte das Bem-aventuranças, diz: Bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois esses herdarão a terra. Precisamos entender que muitas coisas que nós passamos nesta terra são lições para que nós possamos crescer e cada vez mais nos amadurecer a nossa fé em Cristo. O próprio apóstolo Paulo nos ensina que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Porque em meio a essa terra, sendo um cristão, seguidor de Cristo, nós, na verdade, viveremos completamente na contramão do que a sociedade prega, do que o mundo prega, dos valores que este mundo coloca como valores verdadeiros. Mas nós temos que entender que o verdadeiro valor, a verdadeira moralidade está na palavra de Deus. E seguir a Cristo não é simples. Seguir a Cristo e abrir mão das coisas e dos desejos dessa terra é difícil, porque a nossa carne é tendenciosa a isso. Mas quando nós nos fortalecemos em Deus, quando nós nos enchemos do seu Espírito Santo de Deus, nós conseguimos trilhar esse caminho com alegria. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo quanto você passar, tudo quanto, seja as maravilhas, sejam as dificuldades, glorifique sempre o nome do Senhor, porque em tudo dai glória a Deus. Nessa manhã, eu queria que nós pudéssemos entender que em todas as situações das nossas vidas, seja em momentos de raiva, seja em momentos de explosão, seja em momentos de tristeza, seja em momentos que nós nos passamos com alegria, tudo seja para a glória de Deus. E assim possamos crescer cada vez mais na fé
em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar nessa manhã. Querido soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, em tudo, Senhor, daremos glória ao teu santo nome. Seja nas dificuldades, sejam em meio às alegrias, que seu nome seja glorificado em todo o tempo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Senhor, a caminhar os seus passos, Senhor Jesus, e que possamos ser verdadeiras testemunhas nessa terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia. Não se esqueçam, você que não é inscrito, se inscrevam nesse canal, curtam esse canal, compartilhem essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis, para que outras pessoas também possam ser alcançadas em nome do Senhor Jesus Cristo.